os direitos humanos à água potável e saneamento. Olá, Léo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui. Satisfação é a nossa, Léo. Bom, você acabou de elaborar o 11º relatório Direitos Humanos e a Privatização dos Serviços de Água e Esgotamento Sanitário. Você fala em riscos para a população por conta da prestação privada dos serviços de água. Quais são os riscos que você aponta, Léo? Bom, preciso falar um pouco dos antecedentes desse relatório. Foi um relatório muito difícil, eu estou no último ano, na verdade, nos últimos 20 dias do meu mandato, de 6 anos, né, na relatoria. E esse sempre foi um tema um pouco tabu, né, na área de direitos humanos à água e saneamento. É muito comum nós ouvirmos uma narrativa por parte dos ativistas de direitos humanos de que eles são neutros em relação ao tipo de prestador de serviço. Público ou privado, não importa, o que importa é o resultado da prestação. Alguns sofisticam um pouco mais esse discurso, falando que direitos humanos são agnósticos em relação ao prestador. Então, eu levei 6 anos para pensar como abordar esse tema. Eu não concordo com essa narrativa. Eu penso que a privatização do serviço de saneamento efetivamente traz riscos próprios, particulares, específicos desse tipo de modelo, né, de prestação. Eu aponto diferentes riscos. Foi muito desafiante fazer o relatório, como eu estava dizendo, porque é muito difícil fazer comparações, né, dizer que o privado é pior do que o público, porque nós temos, de fato, prestadores públicos que não são os melhores, né, que não cumprem com o papel que nós esperaríamos. Então, o que eu fiz no relatório foi usar um marco teórico, analítico, né, pensando que a prestação privada desses serviços tem uma combinação entre 3 fatores que levam a esses riscos. O primeiro fator é uma tendência dos prestadores de maximizar seus lucros. E na área de saneamento, eles não se contentam em realizar lucros, né, o que é natural da empresa privada, mas eles procuram maximizar. Maximizar lucros significa 2 coisas: maximizar receitas e minimizar despesas, investimentos, né? Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator é o fato de que o setor de saneamento, o serviço de saneamento, é um monopólio, né? Os economistas denominam de monopólio natural. Nós não temos mais de um prestador, né? Então, é um prestador só, diferente, por exemplo, da telefonia celular, né? Então, isso traz características muito particulares para a área de saneamento, traz desafios para a regulação. É muito comum nós termos reguladores capturados pelos prestadores, né? Então, esse é um segundo elemento. E o terceiro elemento é o que eu chamo de assimetria ou desequilíbrio de poder, não é? Porque muitas vezes é muito frequente que o prestador seja muito poderoso, muito empoderado. Muitas vezes são multinacionais ou são empresas de grande porte, né? Para dar um exemplo, uma empresa que tradicionalmente operava serviços de saneamento no Brasil era a Odebrecht, né? Um braço da Odebrecht que foi vendido, agora é uma empresa chamada BRK, que tem um capital canadense importante. Então, esses atores dialogam com poderes locais, prefeitos, às vezes, com baixa capacidade de... Enfim, os prefeitos têm tantos desafios, né? E para se especializar numa área tão específica é difícil. Então, os prestadores usam dessa assimetria de poder, de informação, para fazer os 2 primeiros fatores prevalecerem. Então, esses 3 elementos, né, no meu relatório, formam um ambiente em que os riscos aos direitos humanos são reais. Léo, esse relatório será lançado agora em português, né? E, enfim, você trata exatamente essa questão da água e saneamento como direito fundamental. O Brasil recentemente aprovou aí sua lei de saneamento, enfim, mas o Brasil tem um grande gargalo ainda, né? Grande parte da população não tem acesso à água, saneamento e esgoto tratado, né? Como que você avalia tudo isso? O que esse relatório pode trazer da luz a tudo isso? Sim, essa é uma ótima pergunta, porque
essa é uma discussão muito contemporânea no Brasil, né? Obviamente, o relatório tem um caráter mais global, mas eu penso que ele traz uma oportunidade para nós discutirmos o contexto atual do Brasil. Houve, como você disse, a aprovação de uma lei recente, a Lei 14.026, né? Ela foi aprovada recentemente pelo Senado, foi sancionada pelo presidente com alguns vetos, mas é uma mudança. Essa lei, na verdade, ela altera leis que estavam vigentes, principalmente a Lei 11.445, de 2007, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento. A mudança da lei ela é claramente numa direção de ampliar enormemente a privatização do serviço, substituir a gestão pública pela gestão privada, né? Esse é a racionalidade da lei, isso aqui o governo e muitos parlamentares usaram como pretexto, né? O Brasil vive uma crise fiscal, não terá condições de investir nessa área, precisamos captar recurso da iniciativa privada. Esse foi o que motivou, né, oficialmente a aprovação da lei. Eu tenho feito muitas manifestações públicas dizendo que é absolutamente temeroso esse caminho, né, que a lei aponta. Primeiro, que não se atrai recursos substanciais da iniciativa privada para esse setor, isso é uma experiência internacional. O setor privado usa recursos da tarifa, né, que ele arrecada, e também de empréstimos de bancos públicos a juros subsidiados, como é o que se faz no Brasil via BNDES, tradicionalmente, né? Segundo lugar, como você falou, a nossa situação não é confortável, definitivamente, temos muitas carências. Talvez a área de saneamento seja uma das políticas públicas mais atrasadas desse país, né, comparado com outras. Mas o problema é que quem não tem saneamento, né, onde estão os déficits? Os déficits têm endereço, eles não são uniformemente distribuídos pela população brasileira, nem pelo território nacional. Eles estão muito localizados nas áreas rurais, em pequenas cidades, na periferia das grandes cidades, nos assentamentos subnormais. Eles são maiores em esgotos do que água. Na área de esgoto, eles são maiores no tratamento de esgotos do que na coleta. Então, são áreas, populações e serviços de baixa atratividade para o capital privado, né? Então, áreas em que é fundamental a presença do Estado, é fundamental o financiamento público, né, o investimento público. Então, não é um caminho bom. Nós tivemos um exemplo esta semana passada, né? O BNDES fez uma modelagem para privatizar o saneamento em Alagoas, né? E dividiu o Estado em 3 lotes. E fez um leilão do primeiro lote, que é justamente a Grande Maceió. E essa empresa que eu mencionei, BRK, apresentou a proposta de maior valor, né? A decisão era em função do valor oferecido, ofereceu 2 bilhões de reais, mas é a área atrativa do Estado. Os outros 2 lotes, eu prevejo uma grande chance de que a licitação dos outros 2 lotes fiquem vazias, não apareça interessado. Então, ficarão para o Estado, né? Então, de novo, aquele velho modelo, né? O que é atrativo é transferido para a iniciativa privada, o que não é atrativo fica nas mãos do Estado. E se o Estado não fizer investimento público nesse tipo de situação, as brechas, as desigualdades no acesso aos serviços certamente vai se ampliar. Então, é preocupante o modelo dessa legislação. Perfeito. E, Léo, falando da lei do saneamento básico aqui no Brasil, tendo como base o seu relatório da ONU, a gente pode ter aqui no país mais locais com valores cobrados pelos serviços. Você deu vários exemplos de vários países de como isso aconteceu, ou seja, as populações mais vulneráveis tendo que pagar mais. E pior também, não tendo a água. E se tem a água, tem água contaminada, tem problemas na água. Você elencou uma série de locais no mundo que já sofrem isso. Eu queria que você falasse, à luz do seu relatório, como pode ficar ainda mais a situação dessas populações vulneráveis aqui no Brasil. Sim, são vários os riscos, né, de violação dos direitos humanos. Você menciona alguns muito importantes. Então, um dos riscos é
aumentar a tarifa, né? Outro risco haver restrição de investimento, né? Ou até, talvez a melhor palavra seja seletividade de investimentos. Eu vou investir onde eu tenho garantia de retorno, não vou investir nas áreas rurais, na periferia, né? Existe menos investimento que pode resultar, por exemplo, em problemas de contaminação da água, em problemas de maior vazamento, em problemas de descontinuidade do abastecimento. Existem exemplos em várias partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos, né? Problemas como esse. Existe um problema de informação. Em inglês a gente usa a palavra accountability, responsabilização. As empresas, em geral, são muito pouco permeáveis, são opacas, né? Eu participei de uma live, algumas lives recentemente, com o pessoal do Chile, né? O Chile está totalmente privatizado e as ONGs falam, os movimentos sociais usam essa expressão. As nossas empresas são opacas, né? Nós não sabemos o que acontece, não sabemos que lucro tem, não sabemos nem que qualidade de serviço recebemos. Existe problema de falta de canais de participação, né? Então, são muitas as preocupações de quando há essa maciça transferência para a iniciativa privada. O modelo brasileiro, ele traz uma escala de privatização que não há nenhum precedente no mundo recente, né? Na história recente mundial. Houve movimentos como esse nas décadas de 80 e 90, né? Hoje, a tendência internacional é o contrário, é de remunicipalizar, reestatizar serviços que haviam sido privatizados, né? Então, uma privatização nessa escala, né, não tem nenhum apoio em evidências empíricas. Olha, esse poderia ser um argumento. No país X e Y, isso foi feito e melhorou os serviços. Não há nenhum modelo, nenhuma experiência que valide, né, esse modelo que o Brasil está iniciando a percorrer, né? Léo, você tocou num ponto muito importante ao tocante quando diz de pontos específicos de privatização, aquilo que gera lucro, né? O centro das grandes capitais. Daí eu fico imaginando, por exemplo, você privatiza aqui em São Paulo uma região central e deixa o Capão Redondo de lado. No Rio de Janeiro, você privatiza a região nobre do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense, por exemplo, que é muito carente de serviços essenciais, deixa de lado, claro. E aí se espalha para todo o Brasil, para as grandes capitais, para os grandes bolsões. E aí a água, que é um bem essencial, né, de direito do ser humano, ele vai ficar totalmente restrito. Digamos, vão higienizar por completo. Quem está na periferia vai pagar um preço muito mais alto e sem direito, sem garantias de ter esse acesso, e quem fica no grande centro, na área privilegiada, vai ter mais acessos, né? Aí a pergunta que eu faço: por violar essa questão do direito fundamental, o Brasil pode ser denunciado mais uma vez aí nos órgãos internacionais? Qual a tua avaliação sobre isso? A denúncia nos órgãos internacionais é bastante complexa, né? Ela precisa ser muito pautada em evidências claras, né? Então, a simples aprovação da lei, a meu ver, não é ainda suficiente para um movimento internacional desse tipo. Se decorridos alguns anos de implementação da lei, esse tipo de cenário que você desenha, que eu acho que é um cenário provável, né, aconteça, aí sim. Mas é um pouco complexo. Como eu disse no início, né, o meu relatório foi complexo de produzir, porque é difícil você fazer vinculações de causa e efeito, né, quando isso acontece. Agora, ignorando um pouco esse cenário internacional, eu concordo com você. Esse é um risco muito grande, né, de aumentar as desigualdades que já existem na área de saneamento no Brasil. Eu tenho vários números que eu poderia mostrar, né? Eu vou muito rapidamente. Uma tese de doutorado de uma colega mostrou, alguns anos atrás, que se você compara dois perfis de população, um perfil é quem mora na região sudeste, área urbana, tem alta renda, alto nível de escolaridade, com quem vive no nordeste, área rural, baixa renda, etc., a chance de uma pessoa do primeiro grupo ter acesso a serviços é 100 vezes maior do que do segundo. 100, não é? Então, essa é a realidade do saneamento no Brasil. Um setor desigual, uma política pública que
endereçou seus serviços para quem tem capacidade de pagar, quem vive nas regiões mais dinâmicas, economicamente mais dinâmicas do país. Então, o momento agora é de diminuir essas brechas, né? É o governo pesadamente investir onde não foi investido. Essa é a história de todos os países que universalizaram os serviços no mundo. A universalização ocorreu graças a maciços investimentos públicos, né? E não privados. Então, se nós quisermos universalizar, é isso, é priorizar esse tipo de ação por parte dos investimentos públicos, senão nós vamos ter um abismo cada vez maior entre quem tem e quem não tem serviços. Muito bem, Léo. Agora, para a gente já dar esse recado final, a gente sabe que você vai participar aí de um evento muito importante, né? A Fiocruz e o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento, ONDAS, né? Promovem na próxima terça-feira, dia 13, dentro dos seminários avançados em saúde global e diplomacia da saúde, José Roberto Ferreira, o debate saneamento e direitos humanos na esfera global, os riscos para os direitos humanos com a privatização dos serviços de saneamento, né? E aproveitando, a gente aqui quer fazer até uma homenagem a José Roberto Ferreira, que infelizmente faleceu no ano passado e foi reconhecido pela Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, como herói da saúde pública das Américas. Falando nesse período, né, que a gente está vivendo um verdadeiro pandemônio dentro dessa pandemia, acho também importante relembrar o nome dele, né? Ele que foi cofundador e coordenador adjunto do Centro de Relações Internacionais em Saúde da Fiocruz. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua participação, da importância desse encontro. Sim, eu até agradeço muito ao Ondas e à Fiocruz, né, que me convidaram para fazer o lançamento da versão em português do relatório, né? Isso ocorre uma semana antes da apresentação do meu relatório à Assembleia Geral das Nações Unidas. Apresentarei no dia 21, a reunião que ocorre em Nova York. Eu vou participar virtualmente e tenho uma expectativa de qual vai ser a recepção do relatório por parte dos países que compõem as Nações Unidas. Então, na terça-feira, como você disse, eu lanço a tradução do relatório para o português e com um debate que vai contar com duas pessoas muito importantes, né? A Soledad Munhoz. A Soledad Munhoz é membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ela trata justamente dos direitos econômicos, sociais e culturais. E o Luiz Augusto Galvão, que tem uma experiência internacional enorme, ele foi por muitos anos gestor da OPAS, né, e hoje é da Fiocruz. Então, vai ser uma oportunidade interessante de eu apresentar o relatório, nós ouvirmos a visão dos dois colegas, né? Eu convidaria a todos para isso. Eu acho que é um momento importante para nós colocarmos em cena uma discussão qualificada sobre o que é a privatização do serviço de saneamento e tentar trazer essa discussão internacional para a realidade brasileira. Nós precisaremos monitorar muito de perto a implementação dessa nova legislação, né? E, como vocês mesmos levantaram, monitorar, mapear, registrar os impactos dessa privatização maciça na universalização do serviço de saneamento, no acesso das pessoas que tradicionalmente têm sido marginalizadas no acesso a esses serviços. Tá certo, Léo. A gente agradece aqui. Terça-feira, Diga como. Queria reiterar o convite. Perfeito. Desculpe. E pode ser acessado pelo Ondas, né? No site da Ondas, sim, né? Da Ondas. Exato. Isso, exato. Tá certo, Léo. Muito obrigada aqui pela sua participação, viu? Um forte abraço para você e parabéns pelo seu relatório. A gente acompanha atentamente o que você faz. Vimos também o outro relatório anterior sobre o impacto, né, também de megaprojetos em relação a esse direito humano, que é a água. E meus parabéns, viu, pelo seu trabalho.